Capítulo 1701 Ciência e Magia Parte 1 Os soldados obedeceram à ordem, usando uma mistura de fogo e magia das trevas para fazer desmoronar tudo, exceto as paredes de suporte. Os nobres poderiam finalmente sair do caminho do reforço enquanto os doppelgangers tinham que escolher entre manter sua posição e serem mortos ou escapar misturando-se à multidão. Infelizmente para eles, a escolha foi rapidamente tirada de suas mãos. Glória já havia chegado há um tempo, mas tudo o que ela podia fazer era vigiar do lado de fora com a visão da vida enquanto enchia reaver até a borda com feitiços. Apressar-se significava revelar um poder capaz de ignorar as matrizes da cidade. Ela foi forçada a esperar e torcer para que nada de ruim acontecesse até que um tempo razoável para justificar sua chegada tivesse passado. Quanto a Fria, ela passou o tempo antes da destruição das paredes tentando descobrir a arma de Lith. Eu gostaria que aquele pão duro tivesse me permitido praticar com o barril metálico de trilhos fixos, mas ele disse que se eu fizesse isso consumiria despesas que ele não estava disposto a pagar. Ela pensou. Além disso, Salah-Ark me proibiu de usá-lo no deserto e quando pedi a Faluel para testá-lo em sua caverna, ela surtou. Esperemos que eu tenha entendido o suficiente da explicação de Lith para fazer funcionar. A arma parecia uma besta sem corda, terminando em um diapasão gigante, mais longo que seus braços. Fria inseriu um cilindro com um cristal azul na base da arma e ouviu um zumbido quando arcos elétricos se formaram entre as extremidades do garfo. Ao contrário dos artefatos, as ferramentas alquímicas não sofrem com as matrizes de selamento, uma vez que os feitiços que elas usam já foram lançados e sua energia elementar armazenada dentro de seu criador. Eles seriam ótimos, se não fosse por estarem limitados a feitiços de nível 3 e pela impossibilidade de imbuí-los com força de vontade, já que usuário e lançador não combinam. É por isso que apenas pessoas sem magia querem ferramentas alquímicas, enquanto magos só querem artefatos. Ela suspirou interiormente. Depois de alguns segundos, a pedra preciosa azul piscou e Fria inseriu uma estranha caixa de metal retangular logo abaixo do diapasão, como Lita instruiu a fazer. Eu me pergunto por que ele colocou duas alças, mas ele me incomodou para não pegar a removível enquanto disparava o cano de metal de trilhos fixos. Isso tornaria a mira mais fácil. Quase em resposta à sua pergunta, um clique se seguiu. Um pequeno pedaço de metal saiu da caixa e foi para o meio do garfo, onde flutuou no ar, completando o circuito. Agora a corrente viajava da fonte de energia para cima por um dos garfos, através do metal que funcionava como fio de conexão, e descia pelo outro garfo. Os arcos elétricos desapareceram porque a eletricidade proveniente da fonte de energia pôde fluir livremente e criar um poderoso campo magnético. Ok, acabei com essa bobagem. Vamos ver como funciona. Fria mirou em um dos gigantes que caminhavam pelas paredes desabadas e apertou o gatilho. A eletricidade no garfo aumentou, mas em vez de produzir um raio como ela esperava, empurrou o metal encantado para frente e para fora do garfo. O projétil moveu-se em velocidade supersônica, envolto em uma luz dourada causada pela magia do ar, que reduziu a resistência do ar e evitou que o atrito pulverizasse a bala. O recuo do tiro, no entanto, deslocou o ombro de Fria e a fez cair do telhado. Aquele idiota! Nem todo mundo pesa algumas toneladas. Ele deveria ter me avisado. Na verdade, Lith recomendou que ela sempre tivesse uma base sólida e uma pegada forte, mas Fria pensou que ele estava sendo retentivo anal, como sempre. Ela era uma desperta de núcleo azul, afinal não era uma humana fraca. Fria parou a queda com um feitiço de voo e recuperou a arma com magia espiritual enquanto um estrondo de trovão seguia o projétil atingindo algo. Oh, merda! Ela pensou enquanto olhava para a cratera que substituía um dos cômodos do primeiro andar da mansão. Apesar das proteções da casa, o chão de pedra desabava sobre o salão de baile, tornando a luta ainda mais caótica. A resistência do ar foi reduzida, mas ainda estava lá, e o recuo desviou ainda mais sua mira. Fria mudou para uma postura ajoelhada, usando a fusão elementar completa para estabilizar os braços antes de puxar o gatilho novamente.
No entanto, além dos arcos elétricos se acumulando novamente, nada aconteceu. Ok. A boa notícia é que agora tenho tempo para pensar em como mirar corretamente o próximo tiro. A notícia ainda melhor é que, quando eu voltar ao deserto, vou dar um grande chute na bunda de Lit. Fria respirou fundo uma série de vezes e assim que a gema azul piscou novamente, ela fez seu movimento. Ela criou o feitiço Scope para espionar seus inimigos e acertá-los com seu florete, Dreadnought, à distância, mas funcionou perfeitamente para a situação em questão também. Foi a razão pela qual Lit confiou a ela o primeiro modelo da versão mágica de um canhão elétrico que ele havia inventado. A linguagem universal de Tyrese não tinha palavras para descrevê-la e barril metálico de trilhos fixos não soava bem, mas Lit não ligou para o nome até ter certeza de que funcionava. O segundo tiro ainda machucou os braços de Fria, mas sua mira permaneceu certeira. O projétil entrou no Scope e saiu quase a queima-roupa do Doppelganger. A parte superior do corpo do gigante explodiu como um balão d'água, fazendo Fria e todos aqueles que assistiam à luta congelarem de espanto. Como algo tão pequeno pode causar tantos danos? Fria pensou enquanto esperava os arcos serem carregados. Lit conhecia os princípios por trás de um canhão elétrico, mas sempre lhe faltou o conhecimento de engenharia e os materiais necessários para fabricá-lo. Pelo menos até que Alasha, o elfo, explicasse a ele o que era a Flor Pedra do Trovão em sua posse e como usá-la. A Flor Pedra do Trovão tinha a capacidade de harmonizar a terra e o elemento ar, permitindo que qualquer coisa que estivesse imbuída de sua essência retenha a dureza da terra, ao mesmo tempo que ainda era capaz de aproveitar todo o potencial do elemento ar. Sem ele, Lit nunca teria tido meios para criar um campo magnético forte o suficiente para carregar as balas. Além disso, a Flor Pedra Trovão também esteve envolvida na fabricação dos projéteis. Projéteis sem aura mágica, não importa o quão rápido eles se movessem, teriam se tornado inúteis pelo revestimento gravitacional de qualquer armadura encantada. Além disso, a menos que Lit desperdiçasse metais mágicos para fazer as balas, o atrito e a alta temperatura teriam destruído qualquer tipo de material antes de atingir o alvo. O canhão elétrico foi o produto de uma mistura de alquimia e maestria de forja. A arma em si era um artefato com uma série complexa de pseudonúcleos que apenas manteriam o campo magnético estável e resfriariam os trilhos entre os disparos. Os projéteis, em vez disso, eram uma ferramenta alquímica. Lit os encantou com o elemento ar e terra não apenas para serem supercondutores, mas também para compensar sua ignorância sobre a aerodinâmica. Isso os tornou muito caros, mas os prós superaram os contras. Capítulo 1702 Ciência e Magia, Parte 2 Lit muito procurava por algo que pudesse ferir enormes bestas imperiadoras ou mesmo bestas divinas, sem a necessidade de perder tempo para lançar um feitiço poderoso ou uma simples matriz de vedação de ar para estragar seus planos. O canhão elétrico resolveu os dois problemas e teve apenas uma desvantagem. O resfriamento dos trilhos e o aumento do campo magnético exigiam tempo, então cada tiro tinha que contar. Fria com sua magia dimensional era a melhor candidata para testá-la. Se ela não conseguisse usá-lo com sucesso, provavelmente ninguém conseguiria. Enquanto isso, depois de ver parte do primeiro andar desabar, Gloria se cansou de esperar e entrou na briga. Até aquele momento, a luta havia chegado a um impasse. Os magos da associação e os soldados do exército conseguiram impedir que os Doppelgangers escapassem. Seus feitiços fizeram os gigantes explodirem e suas lâminas encantadas cortaram profundamente sua carne, mas nenhum ferimento durou muito. Os Doppelgangers eram uma nova forma de vida e as táticas regulares não funcionavam com eles devido à falta de sinais vitais. Além disso, os filhos de Proteus só precisavam agarrar um soldado que tivesse chegado muito perto ou um nobre próximo para devorá-los e recuperar totalmente as forças. Mesmo que seus núcleos fossem laranja brilhante, eles ainda estavam despertos. Algumas respirações profundas foram suficientes para curar qualquer ferimento e os humanos funcionaram como uma excelente fonte de nutrientes. Não pare de atacar até que sejam completamente destruídos.
Glória disse enquanto lançava um feitiço de água de nível 4 que transformava o doppelganger mais próximo em uma estátua de gelo. Não se deixe enganar pela aparência deles, seu corpo real é feito de uma substância líquida. Se você deixar as peças se fundirem novamente, você voltará à estaca zero. Use a magia da água para retardá-los e a escuridão para matá-los. Glória atacou o gigante lento enquanto ativava seu feitiço pessoal de nível 5, Mestre de Espada, para liberar os feitiços de escuridão que ela havia armazenado dentro de reaver diretamente dentro do corpo do doppelganger. Mestre de Espada era um feitiço de cavaleiro mago de nível 5 que permitia a Glória canalizar sua magia dentro de seu estoque e liberá-la à vontade após o contato. Os cavaleiros magos muitas vezes tinham que lutar em combate corpo a corpo enquanto defendiam sua marca, então Glória desenvolveu a Mestre de Espada para poder usar todos os tipos de feitiços sem ter que se preocupar com sua área de efeito ou velocidade. O gelo rachou no ponto de impacto e se espalhou por todo o corpo quimérico enquanto a magia das trevas devorava o doppelganger por dentro. A estátua se espatifou, revelando aos soldados que o líquido azul em seu interior estava evaporando rapidamente. Isso é o que acontece quando a criatura está realmente morta. Agora lute. Glória não apenas liderou os soldados e magos pelo exemplo, mas também matou seu inimigo com o único ataque. Nenhum de seus ataques funcionou até aquele momento e depois de não conseguirem matar um único monstro, apesar de seus números superiores, o moral das tropas estava baixo. Sua vitória deu aos soldados o fôlego de que precisavam e forçou os doppelgangers a recuar pela primeira vez desde o início da luta. Então, o segundo tiro de Fria transformou um dos outros gigantes em uma poça de líquido que os soldados afogaram em magia das trevas. A parte inferior do corpo do doppelganger, que ainda estava intacta, contorceu-se de dor quando a perda repentina de tanta massa corporal os forçou a assumir uma forma menor. O doppelganger lutou o máximo que pôde, mas morreu mesmo assim. As forças do reino estavam bem treinadas e equipadas. Agora que sabiam o que fazer, seria fácil derrubar um oponente de tamanho humano menos experiente. Fria atirou pela terceira vez, mas depois de perder 2 camaradas, os doppelgangers ativaram a visão da vida para estudar o líder humano e entender a natureza da ameaça invisível que fez seu companheiro explodir. Eles viram uma pequena fenda dimensional aberta e se afastaram dela. Os soldados olharam para o monstro esquivando-se em uníssono e não perderam tempo encarando o talentoso cavalo na boca, atacando-os por todos os lados. Somente depois que os doppelgangers compartilharam com o elo mental a posição da fenda é que eles perceberam que cada um deles havia avistado uma abertura dimensional diferente. Para piorar a situação, 3 deles estavam agora alinhados. A bala, porém, não resistiu ao impacto com as escamas do dragão, estilhaçando-se junto com a metade superior do corpo do sósia e deixando os demais assustados, mas ilesos. Droga! Se ao menos a bala fosse mais durável, eu poderia derrubar vários inimigos com um único tiro. Fria largou o canhão elétrico que precisava recarregar novamente e usou o Dreadnought para continuar atacando seus inimigos, mas agora com magia das trevas. Orion encantou o florete para que pudesse emitir todos os 6 elementos, até mesmo a luz, para dar à sua filha a maior versatilidade na batalha. Dreadnought teve uma saída comparável a um feitiço de nível 4 sem a necessidade de tecê-lo. Os encantamentos de Dreadnought transformaram mana de Fria diretamente no elemento de sua escolha e então amplificaram. Ao combinar escopo com couraçado, Fria ajudou os soldados a matar o terceiro doppelganger sem perder seu ponto de vista. O que vocês estão fazendo, seus idiotas? Precisamos deles vivos. Manoar chegou ao campo de batalha no topo de uma construção leve em forma de cavalo que lhe permitiu voar apesar das matrizes de vedação de ar. Enquanto viajava da prefeitura até a casa do Marquês, o deus da cura teve tempo de tecer vários feitiços e agora a luz dourada das runas mágicas cobriu novamente o branco de seu manto. Um aceno de sua mão prendeu os doppelgangers restantes em construções de luz dura em forma de cubo criadas por seu feitiço de domínio da luz de nível 5, padrões duplos.
Foi um feitiço desagradável que impedia que qualquer coisa saísse e deixava tudo entrar. As criaturas começaram a martelar as paredes, quebrando-as, mas desta vez o deus da cura estava pronto. Ele lançou uma segunda saraivada de runas douradas que ficaram pretas com o movimento de seu pulso. A luz se tornou escuridão, sugando a força vital dos doppelgangers cativos até que eles estivessem a poucos centímetros de suas vidas. Os danos que sofreram foram tão extensos que seus corpos foram reduzidos à metade do tamanho que tinha quando eram recém-nascidos. Sem forças para manter qualquer aparência além da sua, Manowar precisou apenas de um olhar para reconhecer um lodo. Não sei como esses caras evoluíram, mas ficarei feliz em descobrir. Ele disse aos soldados que aguardavam novas ordens. Ignore-o e vá ajudar os outros lá dentro. Gloria disse depois de se certificar com a Life Vision que ninguém os atacaria pelas costas. A batalha lá fora correu bem por causa dos números superiores dos backups e porque, apesar de suas incríveis proezas físicas, a falta de magia dos doppelgangers era uma enorme desvantagem contra um mago poderoso. Orion e Girne, no entanto, não estavam apenas lutando um contra um, sem qualquer informação sobre seu inimigo, mas Girne nem era um mago. Ela poderia ter escapado facilmente, mas isso significava deixar a Condessa morrer. Continua no próximo vídeo.